Graças, paz, povo de Deus, benditos, abençoados, herdeiros em Cristo Jesus, da promessa da vida eterna. Amém? A vida eterna foi planejada por Deus para os eleitos, predestinadas em Cristo para herdarmos, para gozarmos da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glórias ao Deus eterno. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Nordeste brasileiro, assim Deus querendo, para todas as regiões do Brasil. Amém? Tá bom demais. Glórias a Cristo. Bom, eu quero dar continuidade a esse estudo, o qual eu estou passando textos na Bíblia e discordando. Não estou refutando o meu amigo Júlio Chaves e nenhum irmão do canal da Graça. Não é meu intuito. Eu estou apenas discordando de alguns temas, de algumas doutrinas que eu, o irmão Van, chamo de estranha, doutrinas estranhas no meio da graça. Embora que alguns irmãos aí despontados na graça não me considerem, eu já tenho uma lista aí de alguns irmãos da graça que faz parte, que são eles os pregadores, os verdadeiros sustentadores, reveladores da doutrina da graça. Bom, então eu estou aqui no meio, ok? Eu estou aqui para dizer que não aceito, não concordo com algumas doutrinas que eu separei como estranha. Bom, e dentre essas doutrinas, está essa, em dizer que os ímpios não tinham espírito. No vídeo passado, olha, eu fosse você, assistia. Você que está aqui no canal, que participa comigo, que comenta e tal, e você que já mandaram para você, já chegou até você, mas que você não tem coragem, tenha coragem, assista ao vídeo passado, que eu provo dentro das Escrituras que todo ser humano, todo ele, de Adão, Eva, até eu, você e até as gerações futuras, todos eles têm um espírito. Quem disse foi Jesus. Está lá no vídeo passado. E hoje eu vou provar também dentro das Escrituras ou da Bíblia, como queiram, que o ímpio nunca deixou de existir. Segundo Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, ele disse que o ímpio deixou de existir no ano 70, no período da Grande Tribulação. E depois da Grande Tribulação, o ímpio não existe mais, não há mais ímpio. Eu queria, se isso fosse verdade, se isso fosse verdade, nós queríamos um dia acordar e não ter mais roubo, e não ter mais mentira, e não ter mais assalto, e não ter mais matanças, e não ter mais milícias, e não ter mais tortura, e não ter mais ninguém sendo ameaçado de morte, e não ter mais ninguém assaltando, se isso fosse verdade, como querem, ou como queira o irmão Júlio Chaves. Quem sabe um dia esta profecia sua se cumpra, que não há mais maldade no homem, ou não há mais ímpio. Se isso fosse verdade. Bom, mas voltando à nossa realidade e dentro das Escrituras, o que é que nós vamos ver? Antes, vamos ver o significado de ímpio. Ímpio no contexto bíblico, ok? Então, ímpio, vamos ver aqui, ímpio. Será que existe ímpio
Para você entender, você tem que ver os 2 vídeos anteriores, para você entender o que eu estou comentando agora, nesse terceiro vídeo. Então assista lá, é rapidinho, 25, 30 minutos no máximo, para você entender este aqui agora. Então, ímpio, na língua grega, presta bem atenção aqui, na língua grega que foi utilizada pelos apóstolos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vamos ver aqui o significado de ímpio. Antes, vamos ver aqui. Então, olha só, eu vi um debate hoje no Vejam Só, um adventista e o pastor Elias Soares, da Assembleia de Deus. Elias Soares é um monstro, né? Eu tiro meu chapéu aqui para o professor de língua grega, hebraica, Elias Soares, né? Ah, irmão, mas ele é da tradição religiosa. Ele é um excelente professor que merece todo o nosso respeito. Salmo 37, versículo 20. Eles debateram sobre isso aqui, ó. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. Aqui está enquadrado, a religião das Testemunhas de Jeová, do Adventismo do Sétimo Dia e também alguns irmãos da graça. Não sei se graça extrema, graça radical, mas alguns irmãos da graça sustentam que os ímpios não têm espírito. Já está mais do que provado no meu vídeo passado que ímpio tem espírito, sim, está provado. É só você assistir lá. Agora, eu vou aqui, ó, mas os ímpios perecerão. Ou seja, segundo, repito, segundo meu querido e amado irmão, meu conterrâneo, Júlio Chaves, o ímpio vai perecer, vai perecer não, o ímpio pereceu e virou fumaça na grande tribulação. Então, será que ele tem apoio bíblico? Então, usou esse texto sem contextualizar e sem correlacionar e usou um dicionário da língua portuguesa. Ímpio, na língua grega, vamos lá, vamos partir para o grego, que foi utilizado pelos apóstolos, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Quando você parte para Romanos, todo o texto de Romanos, capítulo de número 1, Romanos capítulo de número 1, você chega lá nos versículos, do versículo 18 até o versículo 32, eles dizem assim, ó, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade. Então ele está falando do ímpio, Então, veja bem, Paulo aqui, no capítulo 1 de Romanos, do versículo 18 ao versículo 32, ele vai classificar, ele vai dar aqui uma lista, de obras da carne que caracteriza o ímpio, Mas você vai perceber, que Paulo não está falando da parte espiritual, mas da manifestação da carne. Por quê? Porque, segundo Júlio Chaves, ele diz que depois de 70, o ímpio agora está na carne ativada, O ímpio, ele age pela carne ativada. Aliás, o que permanece é a carne ativada. O ímpio deixou de existir. Mas eu pergunto mais uma vez ao irmão Júlio Chaves, e antes de 70, o que é que se manifestava? Era o diabo? Era Satanás? Eram os demônios ou a carne ativada? Beleza? Então, está aqui. Então, Paulo ele vai dar uma relação, certo? Ele vai dizer que o ímpio, todo cheio de iniquidade, isso vem de ímpio, da impiedade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade. Então, faz parte do ímpio. Então, isto aqui caracteriza uma pessoa ímpia, sem ser temente a Deus. Mas vamos aprofundar mais um pouco. Então, você também, quando vai para Judas, capítulo 1, Judas, um capítulo, e o versículo de número 15, olha só o que diz. Para fazer juízo contra todos e
condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então fala de ímpio, né? Da impiedade, das obras do ímpio. E Paulo mostra essas obras do ímpio lá em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. Paulo vai mostrar, relatar, revelar, né, como se comporta um ímpio no meio de uma sociedade. Agora, o Novo Testamento aqui, que está falando de ímpio, o Novo Testamento foi escrito todo no original grego. Você sabia que o Novo Testamento foi escrito todo na língua original grega? Já todo o Antigo Testamento hebraico foi feito uma tradução. Então, a língua hebraica, né, de Gênesis até Malaquias, então toda a língua hebraica ali, né, foi feita uma tradução da língua hebraica para o grego popular da época, o grego koiné. Aí isso chama-se, essa tradução da língua hebraica para o grego koiné, o grego da época popular, chama-se Septuaginta. Aqui, então, feita no Egito para a comunidade judaica. Eles já estavam em grandes dificuldades de entender a escritura na sua língua original hebraica. Então, os judeus, né, eles já estavam com dificuldade, porque ora eles eram levados para o exílio, ora eles eram escravos de uma outra nação, ora eles eram levados para outras nações, né, como prisioneiros, e nisso eles passavam anos e anos, e a geração ia morrendo, ia nascendo outra geração, e eles estavam com dificuldade, né, de se adaptar à sua língua original hebraica, de entender, de falar, de escrever, e com isso, né, foi feita uma tradução da língua hebraica para o grego, onde eles estavam, na época de Roma, que dominava, né, e reinava a língua grega, essa tradução chamada Septuaginta, certo? A Septuaginta foi a tradução utilizada por muitos dos primeiros cristãos, inclusive os apóstolos fizeram uso desta língua, da Septuaginta, dessa tradução do hebraico para o grego, né? Então, eles fizeram uso, eles se apoiaram, eles utilizaram, né, a Septuaginta, ou seja, a tradução do hebraico para a língua grega. Ok, beleza? Bom, então, com isso, nós vamos ter que utilizar, certo? Vamos fazer uso, certo, do Novo Testamento ou da tradução do grego, ok? Então, o significado de ímpio, vamos ver aqui. Então, como eu falei aqui, Paulo, ele usou aqui, primeiro, Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, ok? Você viu também aí Judas capítulo 1, versículo 15. Você vai ver também 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Vai falar também de ímpio. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 ao 9, que diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Isso aqui aconteceu no ano 70, versículo 10. E com todo o engano e justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, certo? Então, aqui também fala do iníquo, do ímpio, também 2 Pedro 3, versículo 7, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, aqui, ó: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra,
se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Dos homens ímpios. É lógico, é óbvio que Paulo está falando dos ímpios da sua geração, da sua era, daquele período de tempo, certo? Então, esses ímpios que existiam lá. Agora, dizer que esses ímpios aqui acabaram, deixaram de existir e virou fumaça, isto aí é uma tese, é um pensamento seu e não provém das Escrituras. Vamos provar isto. Também, versículo 17, olha só. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, né? Pelos homens abomináveis, pelos ímpios. E também 1 Timóteo 9. Então, a Bíblia ela fala sobre os ímpios. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o que é que diz. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas. Então, para os ímpios e pecadores, ok? Então, 2 Pedro, vamos aqui agora mais um versículo, né? Para não ficar somente 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, num versículo isolado, né? 2 Pedro 2, 9, que diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Injustos aqui são os ímpios, e reservar os ímpios para o dia do juízo, para serem castigados. Ok? Então, o dia do juízo no ano 70, quando ocorreu. Os ímpios da época de Pedro, de Paulo e de João. E isto não quer dizer que a impiedade acabou no ano 70. Isto é uma loucura, né? É apenas uma força de vontade, né? É você dizer que tomara que isso tivesse acontecido, né? Que os ímpios acabaram no ano 70, coisa que não ocorreu. Então, a gente viu aqui, certo? Então, o significado de ímpio, vem de um adjetivo grego, atenção, asebes, para dizer simplesmente descrentes, todo descrente, todo perverso, todo o pecaminoso, né? Aquele que vive pecando, irreverente, todo irreverente para com Deus, ou seja, mal, aquele que é mal, todo aquele que é mal, todo aquele que é perverso, todo aquele que é descrente, todo aquele que é irreverente para com Deus, todo aquele que é pecaminoso. Isso significa ímpio na visão do Novo Testamento, na visão dos apóstolos. Agora eu pergunto, preste atenção aqui, né? Eu pergunto ao irmão Júlio Chaves e aos demais irmãos que concordam com ele, existem pessoas com esse tipo de comportamento nos dias de hoje? Porque o ímpio está no seu caráter, é na questão moral. Impiedade vem de moral, de caráter, de personalidade. Ok? Ímpio não quer dizer que o espírito deixou de existir e a pessoa agora mudou o caráter. Não. Ímpio vem de caráter. Ímpio é questão moral, como disse aqui, ó. Ímpio é todo aquele que é pecaminoso, irreverente para com Deus, descrente, perverso, mau. Então, a pergunta que eu faço para você, meu irmão, meu querido irmão, né, você que segue o canal do Júlio Chaves, né, e defende, né, o Júlio Chaves ou algum outro, né, pregador que diz que que a impiedade, o ímpio não existe mais e que ímpio não tem espírito. Você que segue esse pensamento, eu pergunto para você, existem pessoas irreverentes nos dias de hoje, existem pessoas
descrentes nos dias de hoje, existem pessoas perversas nos dias de hoje, existem pessoas pecaminosas nos dias de hoje, existem pessoas más nos dias de hoje, né? Então, esse tipo de comportamento nos dias de hoje existem. Se existe, meu irmão, preste atenção, se existem pessoas, né, nos dias de hoje, qual é o nome que nós podemos dar a esse tipo de pessoas? Ímpias. Ímpias, não tem outro nome, ok? Então, se existe, se você conhece, né, como nós conhecemos, pessoas pecaminosas, irreverentes para com Deus, perversa, descrente, maldosa, isto chama-se ímpia. São pessoas ímpias. Sim ou não? Existe ou não existe? Sabe você dizer, sim, existe. Existem pessoas que ainda assaltam, existem pessoas que matam, existem pessoas que mentem, existem pessoas descrentes, né, ao Evangelho da Graça? Sim. Qual é o comportamento, qual é o nome que a Bíblia dá? A Bíblia dá este nome aqui, ó, ímpio. São pessoas ímpias, ok? Segundo Júlio Chaves, atenção, segundo Júlio Chaves, todos os ímpios morreram no ano 70, no período da grande tribulação, né? E o que opera hoje, ou seja, o mal que opera hoje, vem da carne ativada, ou seja, o mal que opera depois do ano, né, o mal que vem operando depois da grande tribulação do ano 70, chama-se carne ativada, certo? Aí eu pergunto ao irmão Júlio Chaves, e o que operava antes de 70 no ímpio? Era o que operava antes de 70? Os demônios, Satanás ou a carne ativada? Eu continuo crendo que o que operava tanto na impiedade, certo, nos ímpios, como em todo ser humano, era a carne ativada. O mal vem pela carne ativada. Quem disse foi Jesus, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 21 ao 23. Então, a carne, certo, é de onde vem todo o mal, procede de dentro do coração do homem. Então, este mal, certo, Paulo chama de piedosos, né? A tentação, os piedosos, né? Os injustos, né? Paulo chama de, ou seja, a Bíblia chama de ímpio, ok? Tranquilidade, deixa eu ver aqui, que temos mais 5 minutinhos. Então, a pergunta continua a pergunta, o que é que operava, né, o mal antes de 70? Responda aqui embaixo. E o que é que continua operando depois de 70? O mal que continua operando depois de 70? Os demônios, Satanás ou a carne ativada? O que é que operou na grande tribulação, né? Na vinda do Filho do Homem no meio da impiedade? Foi o quê? Foi a carne ativada? Foram os demônios ou foi Satanás? Os ímpios virarão fumaça em 70 na grande tribulação, ou foram para um lugar de condenação eterna. Preste atenção. Aí você pode, irmão, o senhor é religioso, o senhor é da escrava, não é da livre, o senhor não tem o espírito, né? O senhor não faz parte da graça, sua doutrina não é da graça. Continua comigo. Para você, depois que você assistir todo o vídeo, aí eu quero ver se você continua com este pensamento e dizer que o ímpio deixou de existir em 70, que o ímpio não tinha espírito, que a alma morre, né? que o espírito da pessoa ficava preso numa sepultura física. E isto sim, são doutrinas muito estranhas no meio da graça. Mas os irmãos, bate palma. Vamos lá. Os ímpios viraram fumaça? Esta é a pergunta. Segundo Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, aqui para frente o negócio, o caldo vai engrossar. Repito, segundo o irmão Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, os ímpios viraram fumaça no ano 70, no período da grande tribulação, né? Aí eu faço uma outra pergunta. Os ímpios viraram fumaça ou foram para um lugar de condenação? Salmo, agora vamos voltar lá para o Salmo
de número 37, versículo de número 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Lembrando, sempre é bom lembrar isto aos meus irmãos da graça, que a revelação, ou as revelações aqui, ele está falando para o futuro, aqui, ó só, perecerão, aqui, ó só, mas os ímpios desaparecerão, futuro, serão, futuro, aqui, ó, desaparecerão, futuro, desfarão, né? E em fumaça se desfarão, futuro, lançando, né, para o futuro em 70, no período da grande tribulação. Perfeito. Só que esta revelação aqui é progressiva. Jesus nunca disse que os ímpios iriam virar fumaça. Você não vai ver isso, né? Jesus trocando ideia com os discípulos ou com os judeus, dizendo que os ímpios iriam virar fumaça, certo? Agora, a questão é o seguinte aqui, ó. Os ímpios viraram fumaça no ano 70 ou foram para um lugar de condenação? Você quer saber? Próximo vídeo, meu irmão. Aí, é como eu digo a você, você não pode perder, né? Não deixa de me acompanhar, não precisa, não saia do canal, continua no canal, você vai aprender, você vai crescer. Você gosta de estudo? É como eu falei nos vídeos anteriores. Eu estou me dirigindo, né, aos irmãos que não se conformam com qualquer doutrina no meio da graça, qualquer ensino, qualquer pensamento, que tem dúvidas sobre algumas doutrinas na graça, né? E é a você que eu me dirijo, a você, meu irmão, minha irmã. Então eu quero aqui, desde já, parabenizar todos, né, que estão firmes, né, nesta doutrina, neste ensino, ok? Você que nunca aceitou, eu me dirijo a você, que nunca aceitou esta doutrina de dizer que o espírito do homem, né, antes de 70, até o ano 70, ficou preso em uma sepultura física. Você que nunca aceitou que a alma, que Jesus disse que é imortal, Mateus 10, versículo 28, você nunca aceitou, né, essa pregação no meio da graça em dizer que a alma morre, ou seja, duvidando, dizendo que Jesus é mentiroso. Cuidado com que você ouve também no meio da graça. Você que nunca aceitou, né, que o ímpio não tem espírito, todo ser humano, disse Eclesiastes 12:7, disse Jesus, disse Pedro, toda a Escritura diz numa boca só que todo ser humano, carne e osso, tem um espírito. Paulo mesmo disse isso, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que dentro do homem tem um espírito, que é esse espírito que o faz conhecer, seja ele ímpio ou não. Você que nunca aceitou, né, já ouviu na graça, mas você não aceita. Então, bem-vindo a este canal, meu irmão. Traz mais gente, né? Vai trazendo, vai enviando, vai multiplicando, ok? Aqui nós pregamos, aqui não selecionamos, não. Aqui você vai ouvir de todo tipo de doutrina, ok? Mas não, é Bíblia, dentro da Bíblia. Amém? É isso que te alimenta, é isso que te faz crescer, é isso que te fortalece. Então, no próximo estudo, meu querido e amado irmão, olha só, os ímpios, presta atenção, você vai perder? Eu que gosto de estudo, eu não vou, eu mesmo assisto, né? Porque eu aprendo de novo. No próximo estudo, os ímpios viraram fumaça em 70? Desapareceram, segundo Júlio Chaves, ou foram para um lugar de condenação? Próximo estudo. Deixa teu like, ajuda aí teu irmão Van aqui, Cabedelo, e você que está me assistindo não é inscrito, dá uma força, se inscreva no canal para a glória de Deus. Até o próximo estudo, assim Deus querendo. Paz do Cristo eterno.